você foi contratado para uma empresa internacional. E agora? O que a gente deve fazer? O que a gente tem que fazer nesse caso que a gente foi contratado por uma empresa internacional? Bom, lá em 2021, falando um pouco do meu caso, e aí daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, vou mostrar algumas coisas para vocês sobre o que fazer quando chegar nesse caso. Mas lá em 2021, quando eu peguei a minha primeira oportunidade internacional, eu trabalhava, eu já tinha um CNPJ, já tinha um MEI, no caso trabalhava como MEI na época, e aí eu tive que fazer a migração para ME. Muita gente que vem para mim, tem muito aluno que, poxa, tá com o CPF ainda, trabalha de CLT e às vezes não tem nem noção do que fazer quando pega uma vaga internacional. E aí surgem algumas perguntas nesse meio tempo. Lucas, eu tenho que ter um CNPJ antes de pegar a minha vaga, quando eu decidi começar a fazer entrevistas lá para fora, eu já tenho que ter a minha empresa aberta? Ô Lucas, poxa, eu tenho uma empresa, eu sou MEI ou eu sou ME, eu consigo usar esse MEI para chegar lá na vaga internacional? Ou até, Lucas, quanto de imposto que eu vou pagar estando trabalhando para uma vaga internacional? O que eu vou pagar de boleto? O que eu vou pagar mais? Como que recebe esse dinheiro? Tudo isso a gente vai falar hoje aqui e vai especificar com detalhes aqui sobre como que você vai receber essa grana, tá? Então, primeira coisa, vamos do começo, vamos iniciar as coisas pelo começo, beleza? Lucas, entrei numa vaga internacional, tenho que ter um MEI, já tenho que ter uma empresa? Não, você não precisa ter uma empresa. As coisas têm que funcionar na hora que as coisas, na hora delas. Eu gosto de falar, por exemplo, eu não falo isso, mas eu cito isso em vários outros exemplos. Você só vai beber uma água quando você está com sede. Você não fica com a garrafa na mão abraçada aqui, você não gruda ela com super bonder, com uma silver tape em você, eu vou deixar essa água aqui para quando eu ficar com sede eu só vir aqui e tomar. Você não faz isso. Então, quando você tá com sede, você tá ali, bate uma sede, você vai lá, pega a água, ou então você vai na cozinha, ou você vai em outro lugar, vai lá pegar a água. A mesma coisa funciona com o seu CNPJ, tá? Explicando melhor. Fazendo essa analogia sobre a empresa, sobre como que você vai pagar os seus impostos. Quando você vai para uma vaga internacional, quando você decide pegar uma vaga internacional, você primeiro assina o contrato, nada é falado, nada é de boca, de preferência tudo contrato, para você conseguir seguir ali as normas, para tanto te resguardar, quanto resguardar a empresa também. Então, você assina o contrato e aí logo depois de assinar o contrato, quando você recebe a oferta ali, você procura uma contabilidade, principalmente se for especializada na galera de TI, se for especializada em Dev, melhor ainda. Aqui a gente tem uma parceria, por exemplo, dentro da Operação Código de Ouro, com a Pérez e Fernandes, onde a galera aqui dentro consegue um descontaço, agora na Black Friday eles vão abrir para fazer a abertura de empresa de graça para os alunos de novo, então já teve essa promoção antes, agora vai rolar de novo. Então, você procurar uma contabilidade especializada em desenvolvimento é muito importante. Por quê? Porque hoje eu, Lucas, conversando com o serviço de contabilidade que eu contrato aqui, conversando com o pessoal que trabalha lá principalmente, Lucas, eu consigo pagar 6% na taxa de ME, abertura de empresas para ME, que faturam mais do que 80 mil por mês aí, 6% para empresas nacionais e 3% para impostos de empresas internacionais. Então, se eu recebo um salário de fora, eu pago 3% em cima disso. Então, vamos colocar um exemplo prático aqui. Quanto que isso dá aí em dinheiro? Se eu recebo, vamos supor, se eu recebo aqui 20 mil reais por mês, beleza? Convertendo ali, dá 20 mil reais por mês naquele mês que eu recebo o salário. Se eu fosse pagar 3% dele, daria 600 reais. 1% 200 reais, 3% 600 reais. Então, para empresas internacionais, 6%. Se eu trabalhasse 3%, 600 reais. Se eu trabalhasse com uma empresa brasileira, recebesse aqui uma ME, aqui uma empresa registrada aqui dentro do Brasil, eu pagaria 6%, que isso daria R$ 1.200 em cima de 20 mil reais de salário. Show de bola? Deixando isso bem explicado com valores, beleza? Lucas, aonde que eu posso encontrar essa informação mais detalhada? E aí aqui, por exemplo, a gente tem
deixa eu colocar aqui. Ops, eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu minimizar isso aqui e jogar isso aqui para cima, beleza? Aqui dentro da Operação Código de Ouro, por exemplo, a gente tem algumas aulas sobre isso. Como pagar menos imposto com programação após chegar na vaga internacional. Na próxima semana, por exemplo, eu estou conversando aqui com a Gisele, que é a contadora aqui, principalmente que trabalha, faz serviços aqui da Operação Código de Ouro, que a gente tem uma parceria, é a CEO da Pérez e Fernandes. A gente vai fazer uma oficina aqui dentro da Operação Código de Ouro para os alunos tirarem dúvidas, para saber como que eu faço para pagar menos imposto, poxa, mas eu estou nessa situação, eu recebi uma oferta, mas eu não sei o que fazer. Então, cara, você estar ali principalmente a par do que fazer com o seu dinheiro, quanto de imposto pagar é muito importante. Eu já troquei muita ideia com muito dev, com muita gente do mercado de TI que hoje paga 10, 15% de salário porque vai nessa de fazer sozinho e aí acaba pagando mais. A gente tem que começar a entender que não é porque a gente domina código que a gente vai dominar tudo. Não é porque a gente sabe programar que a gente sabe fazer um bolo. Não é porque a gente sabe programar que a gente sabe, por exemplo, construir um chuveiro elétrico. Então, não é porque a gente sabe programar que a gente sabe fazer a nossa contabilidade. Eu sou do time de deixar as pessoas que sabem fazer o trabalho, fazer o trabalho. Então, isso me dá mais liberdade, por exemplo, de estudar, de trabalhar, de fazer as coisas que eu tenho que fazer e que eu sei fazer. Beleza? E não é caro um serviço de contabilidade. Então, poxa, primeiro passo. Chegou lá fora, procura um serviço de contabilidade, abre um MEI, abre um ME. Se você quiser pagar mais, quiser correr o risco de pagar mais, abre você mesmo. Se não, procura um serviço de contabilidade para pagar menos imposto, porque assim você vai conseguir ficar mais resguardado. Beleza? Segunda coisa, Lucas, como que é a parte do inglês? Poxa, passei por uma entrevista internacional. Como que é o inglês no dia a dia, como que é aí, poxa, a rotina do dia a dia, e aí a gente vai especificar algumas coisas aqui para vocês, tá? Às vezes eu falo, muita gente acaba não acreditando muito. Aqui tá, por exemplo, o meu calendário de rotina desse mês, beleza? Olha, tem um feriado semana que vem, mas aqui tá o calendário de rotina desse mês, beleza? Todo dia, geralmente, menos quarta, eu tenho um stand-up 11h15, geralmente é 10h15, aqui tá como 11h15, deve estar com o fuso horário errado, mas geralmente é 10h15, tá? De 10h15 até 10h30, então vamos supor que 11h15 até 11h30, deve ser o horário de verão lá, não sei, porque aqui tá 10h15, e aqui nessa semana já começou 11h30, beleza. Então, são 15 minutinhos de stand-up e depois eu sou focado para fazer as minhas tarefas. A gente tem, por exemplo, um board aqui na empresa, que é o board do que a galera tem que fazer. Então, vamos colocar aqui. A gente tem um board de coisas que a gente precisa fazer. Então, tem atividades, 15 minutinhos para a gente, poxa, conseguir estar ali alinhado com o que precisa fazer. Olha, a gente vai fazer isso, 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 a gente vai fazer dessa forma. E aí, beleza, Lucas tá sem atividade, tá com muita atividade, como é que estão as coisas aí? Poxa, fulano tá com atividade, tá sem atividade, fulana tá com atividade, tá sem atividade, como estão as coisas, tá agarrado, não tá? Então, nisso a gente consegue alinhar em 15 minutinhos e toca as tarefas por sprint. Geralmente as sprints duram 2 semanas e aí a gente entrega conforme a data combinada. Lucas, e o inglês, como é que fica? Você não falou, poxa, são 15 minutos de reunião por semana, desde 2021 eu trabalho, por semana, por dia, desde 2021 eu trabalho para fora e não passou muito disso, tá? Não passou muito de 30 minutinhos cada reunião diária de daily. Teve a minha primeira empresa internacional, que foi a Shift, ela fazia weekly, então era uma reunião por semana para alinhar as atividades. Então, geralmente o que você falar nas entrevistas vai servir, o inglês que você gasta nas entrevistas vai ser o inglês que você não vai gastar em 2, 3 meses trabalhando na empresa, tá? Geralmente as empresas internacionais, principalmente, elas querem que você foque na sua atividade, na sua entrega, para conseguir dar resultado para a empresa. Então, você não vai ficar ali discursando, você não está sendo pago para palestrar, você não está sendo pago para ficar falando, tagarelando na reunião. Você está sendo pago principalmente para mostrar resultado, para entregar as suas atividades. Então, a questão do inglês é bem tranquila, a gente conversa mais pelo Slack, então a gente tem um grupo da empresa pelo Slack que a gente conversa ali, não jogando
papo furado, mas principalmente falando de soluções, falando de alguma atividade, tirando dúvidas de erro. Então, o seu inglês, principalmente no dia a dia, vai ser escrita e leitura, coisa que a gente sempre está com o Google Tradutor, por exemplo, aberto para ajudar em uma ou outra palavrinha ali, mas o inglês da entrevista vai ser principalmente conversação. Então, por isso que eu foco tanto para os alunos para conseguir treinar a conversação e conseguir principalmente mandar bem na entrevista. Depois que você passa na entrevista, aí é sucesso. Aí você consegue, poxa, tá ali exercitando mais a leitura, a escrita, poxa, você só mantém o seu inglês ali, faz um curso por fora, paga um cursinho por fora agora que você está recebendo melhor, ou então exercita com aquele amigo seu ali, ou com um parceiro que está trabalhando ali junto com você, então fica tudo mais fácil, tá? Mas a questão do inglês é bem tranquila. Lucas, passei para uma vaga internacional e, cara, eu não faço a mínima ideia de qual o nível de inglês eu preciso ter, por exemplo, para passar nas entrevistas e para me manter ali no dia a dia. Qual que é o nível de inglês, por exemplo, que a gente precisa ali na daily. Hoje, se vocês tiverem a oportunidade de um dia, poxa, darem uma olhada aqui, principalmente no material, os alunos que estão aí principalmente, poxa, vem aqui na aba de bônus, entrevistas na prática, e vocês vão ver aqui os níveis das entrevistas. A questão dos níveis das entrevistas, quando você vai para uma entrevista para o nativo, não é muito mais avançado do que o dia a dia, tá? Mas é mais puxado. Por que as entrevistas elas são mais puxadas do que o dia a dia em si? Porque principalmente no dia a dia, na empresa, eles entendem que o inglês ele não é o seu idioma principal. Então, o inglês não sendo o seu idioma principal, não tem como você falar nativamente, usar gírias, brincar com eles, a não ser que você esteja com o inglês muito ali afiado, muito na ponta da língua, exercitando bastante, ou que você já tenha exercitado muito, tá? Então, as entrevistas em si, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada nessas entrevistas aqui, principalmente, os alunos da Operação Código de Ouro, podem ter certeza que as entrevistas, o inglês usado aqui é muito mais avançado do que o dia a dia, tá bom? Em si, porque exatamente como eu falei, a compreensão do dia a dia é que o inglês não é a sua linguagem principal, tá bom? O Henrique falou que, por exemplo, sabe dizer o que queremos dizer quando falam working as a contractor? Sim, contractor é uma modalidade de contrato, tá? Então, o contractor, se eu não estou enganado, tá? Agora me deu um branco em português, como que é essa palavra, mas eu acho que é contratado. O contractor é quando você é um contratado da empresa em si. Então, tem duas modalidades. O contractor, que é o contratado, e se eu não me engano, o terceirizado, tá? Mas o contratado, se eu não estou enganado, é o contratado direto para a empresa, tá? O contractor. Então, você tem um contrato ali com a empresa, você está se relacionando diretamente com a empresa, você tem ali um prazo de, sei lá, uma validade de contrato de 1 ano, ou qualquer coisa, 6 meses, 2 anos, que seja, depende da validade do seu contrato. E aí você é um contractor da empresa. Show de bola? É quando você está empregado diretamente da empresa. Bom, cheguei na gringa. O que eu tenho que fazer agora? Vamos listar algumas coisas aqui. Bom, primeiro ponto que a gente falou aqui mais cedo na live foi ajustar o seu CNPJ. Segundo ponto é a questão do inglês, de atividades. Terceiro ponto, poxa, qual que é o nível de inglês que precisa, quanto de inglês que a gente vai usar lá fora principalmente. E quarto ponto, cheguei na gringa. Poxa, acabou de me dar um branco aqui agora. Mas, poxa, cheguei na gringa, o que eu tenho que fazer? Peraí que isso tá anotado aqui. O que eu tenho que fazer de nada. O que eu tenho que fazer principalmente para conseguir performar bem, me manter na empresa, tá? Bom, quando a gente tá numa empresa, é claro que ninguém quer ser demitido, principalmente. Então, ninguém quer de uma hora para outra acabar tendo a notícia que, poxa,
foi demitido, que vai acabar sendo desligado. E ao longo desses anos, ajudando tanto o dev, poxa, desde 2020, em 2020 eu comecei a dar palestra, ajudar a galera gratuitamente, não existia a Operação Código de Ouro ainda, só tinha um esboço do que seria a operação, mas isso estava longe de começar a existir. Mas eu venho percebendo muito que as pessoas que se mantêm na empresa, que vieram se mantendo ao longo dos anos nas empresas, são as pessoas que conseguem se comunicar bem dentro da empresa, tá? Então, se você chegou na empresa, uma coisa é você chegar, é o mais difícil você entrar, você passar pelas entrevistas e aí você tem que se manter. Como que você vai se manter? Uma coisa que eu curto muito fazer quando eu tô em reuniões, por exemplo, com os meus gerentes, com a minha gerente ou com outro gerente de outro time ou com o gerente geral, que seja, é perguntar sempre feedbacks. Então, quando eu vou para as entrevistas, os alunos da operação podem dar uma olhada aí nos arquivos de perguntas mais frequentes. Quando eu vou para uma entrevista, eu sempre pergunto, por exemplo, o que a empresa, quando eu estou ou na primeira ou na última etapa, né, geralmente nessas duas etapas, o que a empresa espera de resultado que eu traga em 6 meses, o que a empresa espera de resultado que o novo candidato traga em 3 meses aí, para eu estar a par, se eu for aprovado no processo seletivo, para conseguir entregar o que a empresa está esperando. Geralmente, quando rola uma demissão, é simplesmente uma desincronização entre o que o candidato está entregando e o que a empresa espera, tá? É simplesmente uma desincronização quando não é uma questão financeira da empresa. Então, às vezes a empresa tem um problema financeiro, às vezes a empresa tem um problema organizacional, poxa, precisa fazer algumas demissões e, cara, você não tem nada de errado e aí você está entregando tudo certinho, mas você acaba sofrendo aquele layoff, aquela demissão. Mas a maioria dos processos de demissão é uma desincronização entre o que a empresa está esperando e o que você está entregando. Como que eu venho resolvendo isso ao longo do tempo, tá? Perguntando sempre, toda semana, a gente tem uma reunião, por exemplo, que se chama One-on-One, com as empresas de fora, que é uma reunião com o gestor. Se você trabalha com uma empresa do Brasil, você consegue fazer isso mais fácil, porque geralmente as empresas do Brasil, você tem contato direto ali com o gestor, seja no WhatsApp, seja no Slack, seja qualquer coisa, você consegue perguntar isso mais fácil. Mas é perguntar como que está sendo a sua entrega. Na visão daquele gestor, como que você está se saindo? Na visão daquele gestor, como que está sendo a sua entrega? Assim, você consegue buscar um feedback, porque às vezes você acha que está mandando super bem. Às vezes você acha que está entregando super bem. Às vezes você acha que, poxa, tá mandando ver, que, pô, tá maneiro pra caramba, que, poxa, você tá sendo super produtivo. E às vezes a empresa não tá esperando isso de você. Às vezes a empresa está vendo que você está sendo super produtivo, mas que você está entregando com pouca qualidade. Às vezes a empresa está vendo que você está sendo super produtivo, mas ela queria que você fosse um pouco mais devagar, porque o time está mais devagar. Então você acelerando demais vai acabar atrapalhando o time. Quando você busca feedback, você vê como que você está em relação à empresa. Eu busco sempre fazer isso toda semana. Toda semana eu faço esse tipo de pergunta, muitas vezes eu posto até lá nos meus stories do Instagram, alguns one-on-ones que eu participo, e aí eu perguntando, poxa, como que tá o meu feedback? Poxa, como que você acha que eu performei, que eu tô performando? Você acha que tá muito atrás? Você acha que eu tô entregando um pouco? Você acha que eu tô entregando muito? Como que tá a sensação da empresa no meu trabalho? E aí você consegue estar sempre alinhado. Poxa, Lucas, você tá um pouco atrás. Poxa, então eu tenho que acelerar. Como que eu posso fazer para acelerar? Como que eu posso fazer para entregar mais e para estar ali na expectativa da empresa? Poxa, Lucas, você está muito acelerado. Dá uma freada aí. Poxa, como que eu posso fazer para frear? Qual que é o esperado da empresa ali, mais ou menos? Então, você buscando esses feedbacks, comunicação é a mãe de toda relação boa com a empresa. Toda relação boa com a empresa. Você está numa entrevista, você está com dúvida do que responder? Pergunta. Poxa, eu tô com dúvida no que responder. Você quer que eu vá nessa direção ou nessa? Você está numa entrevista, você está com dúvida sobre se aquele processo seletivo é realmente bom para você? Pergunta, pô. Olha, eu tô com dúvida nesse ponto. Eu tô querendo saber um pouco mais sobre a empresa. Poxa, pode falar um pouco mais sobre esses pontos? Aqui para me explicar um pouco mais sobre a empresa?
Você está com dúvida se a sua entrega está muito boa, se você vai acabar sendo demitido, pergunta se a sua produtividade está boa, se é o que a empresa está esperando. Assim você consegue muito bem se manter lá fora e manter o seu trabalho sempre ativo. Você consegue sempre se manter na empresa. E aí não é a empresa que vai te mandar embora de uma hora para outra. Às vezes acontece, às vezes a empresa tem problemas, às vezes a empresa tem problema financeiro, tem problema com grana, pô. E às vezes isso realmente acontece. Mas se você manter essa comunicação, você garante uma probabilidade muito alta de você se manter ali na empresa por um bom tempo, tá? Principalmente se você entregar o que está na expectativa da empresa. E fazendo isso, você vai saber o que a empresa está esperando. Então, por exemplo, eu conversei com o meu, botando na prática aqui no meu caso, eu conversei com o meu gestor, que é brasileiro também, o chefe da engenharia lá da empresa. Ele é do Brasil. E aí eu estava conversando com ele que, poxa, eu precisava melhorar muito os meus conceitos de orientação a objeto, de arquitetura. Conversei isso com alguns alunos, por exemplo, com o Henrique também. A gente teve um plantão de dúvidas quarta-feira. O Henrique estava presente na Operação Código de Ouro. E aí, lá dentro da operação, a gente conversando, eu falei, poxa, estou com muita dúvida sobre arquitetura. Estou com muita dúvida, por exemplo, sobre organização de programação orientada a objeto. Preciso melhorar esse ponto e tal. E aí, eu conversando com o meu gerente, ele me recomendou alguns pontos. E aí, hoje chegou, por exemplo, 3 livros aqui para mim que eu comprei. Código Limpo, o Domain Driven Design e o Arquitetura Limpa, que eu preciso estudar para melhorar esse conceito de arquitetura. Então, se você conversa, se você tira dúvidas, se você expõe os problemas que você está passando para a empresa, você é um empregado, você é um ser humano. Você não é um robô que tudo está bem, ou você também não pode ser uma pessoa que, poxa, tudo está mal, tudo está ruim, tá? Mas você vai ter problemas, eventualmente você vai ter dúvidas, você vai ter receios. Então, eu cheguei para a empresa e falei, por exemplo, poxa, eu estou com muito medo, que eu estou ficando desatualizado um pouco do mercado, porque eu estou estudando muito sobre a aplicação de vocês, mas eu não estou fazendo muitos projetos pessoais, eu não estou me especializando muito no mercado que está lançando coisas novas. E eu preciso ficar mais atualizado. Se a empresa der ruim amanhã ou depois, e vocês acabarem me demitindo por uma questão financeira ou qualquer motivo, eu vou me sentir desatualizado na frente do mercado. E aí a empresa chegou para mim, por exemplo, e falou para mim, poxa, dá uma lida nesses 3 livros, em livros de arquitetura e tal, porque assim você vai sempre estar atualizado, independente da linguagem que você usar. Você vai saber a raiz, a base, e aí você vai conseguir mandar bem e receber muito melhor, alavancar sua carreira como programador em qualquer empresa que você tiver. Poxa, a empresa, ela olha isso com bons olhos. O meu gestor, por exemplo, chegou para mim e falou, poxa, isso vai ajudar muito a gente também, você como programador melhorar, vai trazer mais resultado para a empresa. E cara, você pode ficar despreocupado porque se você amanhã ou depois acabar saindo da empresa, você vai estar em boas mãos com um conhecimento muito top para entrar em qualquer empresa e mandar muito bem. Então, eu sei que a empresa ela tem uma segurança em mim, que eu vou conseguir entregar mais, e eu também tenho mais segurança agora, que se amanhã ou depois eu tiver que sair, rolar uma proposta melhor, poxa, a empresa acabar tendo algum problema ali, eu sei que eu vou estar em boas mãos, eu sei que eu vou estar ali com um conhecimento bom para entrar em qualquer oportunidade que eu queira, tá? Que eu receba ali no LinkedIn principalmente. Então percebe que a comunicação é a mãe de qualquer relacionamento ali entre você e a empresa, e é claro que esse relacionamento tem que estar bem. Não adianta nada você estar achando que está bem e a empresa está totalmente desgastada, ou a empresa está achando que você está bem e você está totalmente desgastado. Isso não funciona, isso não é um equilíbrio. E aí o que acontece? Uma das partes rompe de uma hora para outra. Ou a empresa chega para você de hoje para amanhã e fala assim, olha fulano, olha Arthur, amanhã a gente vai rescindir o seu contrato, infelizmente a gente não consegue mais continuar com você, o seu último dia é segunda-feira. Poxa, ninguém quer receber essa notícia. Assim como a empresa também não quer receber a notícia do Arthur chegar, por exemplo, para a empresa e falar assim, olha, eu tô saindo, segunda-feira é meu último dia, valeu, muito obrigado, um abraço e até a próxima. A empresa não quer isso. Então, se você se comunicar, se você manter essa porta aberta, isso vai servir também para futuras oportunidades. As empresas, elas conversam entre si. Os empresários,
principalmente de empresas internacionais, eles têm contatos entre si, os recrutadores eles têm contatos entre si. Então, se você mantém aquela porta aberta, futuramente aquela empresa ou ela pode te recontratar ou ela pode te indicar para um parceiro. E, obviamente, quando você entrar numa nova oportunidade, essa nova oportunidade, principalmente de empresas internacionais, elas pedem recomendação. Poxa, me passa a recomendação do seu antigo gestor, do seu antigo gerente. Se você saiu mal com a empresa anterior, como que você vai pedir recomendação? Como que você vai entrar numa nova oportunidade pedindo recomendação para essa empresa? Então você queima uma porta. Você queima uma largada ali. Você acaba fechando uma porta que poderia ser tanto uma nova oportunidade para você, quanto uma recomendação que seja para você entrar em um novo trampo. Então, deixe sempre essa porta aberta. Comunicação é a soft skill mais importante para você que quer chegar no mercado internacional e está trabalhando com o Brasil hoje. Ou você está migrando de carreira e você um dia quer chegar no mercado internacional. Hoje o maior problema que as empresas internacionais têm, as nacionais também têm, mas é menos. O maior problema que as empresas internacionais têm é a falta de comunicação. Porque os gringos, eles vêm pra cá e você consegue ver no trejeito dele. A galera é muito fechada, poxa, o pessoal não conversa, é mais quietão. Então, se a gente brasileiro, a gente está sendo muito mais visto lá pra fora, não só pela nossa mão de obra boa, não só porque a gente sabe se virar, não só porque a gente também sabe fazer gambiarra quando precisa, que a gente consegue se virar, que a gente consegue fazer coisas rápidas, aprender rápido. Não é só sobre a nossa habilidade técnica, mas principalmente sobre a nossa habilidade de comunicação. Então, se você conseguir exercitar e melhorar essa soft skill de comunicação, você vai chegar em todo lugar. Você vai mandar bem na entrevista, você vai mandar bem durante a empresa, você vai mandar bem nos seus relacionamentos no LinkedIn para manter portas abertas e principalmente para atrair mais recrutadores para você. Então você vai conseguir alavancar sua carreira de uma maneira absurda. Hoje, o programador que está lá nas cavernas, que poxa, não quero falar com ninguém, o código é meu e tal, e eu sou o cara e pô, ninguém não aceita a opinião de ninguém. Esse programador, ele tá morrendo no mercado. Ele era muito comum na década de 80, na década de 90, até nos 2000 ali, mas depois dos anos 2000 esse programador começou a morrer no mercado. Então hoje, o programador que a empresa está procurando é um programador versátil. É um programador que sabe mexer no front, mas tem experiência em back. Você pode ver, por exemplo, a maioria dos job descriptions que a gente tem aí no LinkedIn. Vamos abrir aqui, por exemplo, a maioria dos job descriptions que a gente tem aí, vamos procurar aqui, por exemplo, sei lá, vamos ver aqui, mundialmente. Elas pedem, por exemplo, uma experiência, mas elas pedem também que você conheça algumas coisas a mais. Porque o programador hoje que está se adaptando melhor no mercado é aquele programador versátil. Então a gente pode aqui, por exemplo, pegar aqui uma vaga de React and front, beleza? Vou botar aqui and not senior. Não quero vagas de senior, quero vagas de React front, que não tenha senior aqui no título, beleza? Vamos ver aqui, ó. Software Engineer, Front-End Engineer, Software Engineer, React na Nike. Show híbrido. Ó, ele pede qualificações mínimas. Caraca, a Nike tá pedindo bem, hein? Ó, eles pedem qualificações mínimas, mas aqui eles pedem aqui preferências de qualificações. Então eles pedem que você conheça. Poxa, se você conhecer essas tecnologias, seria bom. Aqui está o mínimo que você precisa, mas se você conhecer essas tecnologias, pô, fica top. Então hoje o programador que está dominando o mercado é aquele programador versátil. É aquele programador que mexe um pouquinho aqui, mas sabe se relacionar com a outra área, sabe se relacionar com o QA, com a infra, sabe se relacionar com o pessoal de UI, sabe falar ali com a gerência se precisar, sabe ali desembolar o meio de campo, conversa com outros desenvolvedores, resolve o problema. Você tem um problema com outro desenvolvedor, você não vai falar para a gerência, poxa, ó, fulano falou isso, fulano falou aquilo, pô, não quero mais falar com ele. Não, você vai no outro desenvolvedor e você resolve. Olha, fulano, pô, vamos resolver, vamos fazer essa parada aqui. Pô, não fala comigo não quero falar sobre a sua vida, eu não gosto de você, mas, pô, vamos fazer um trabalho aqui. Pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não fala isso não. Mas, mesmo que a gente pense isso, mas saiba se comunicar, pô. Saiba estar ali
com uma comunicação boa. Se você for 20% hard skill, se você souber, por exemplo, 20%, se você tiver aqui na Nike, vamos botar isso na prática, se você tiver 5 anos de experiência aqui na Nike, de software, em desenvolvimento de software, tiver 5 anos aqui com lançamento de produto, tiver 3 anos com React, 3 anos com Type, mais você for uma pessoa boa de comunicação, você tiver ali, você mostrar na entrevista que você, poxa, sabe se relacionar, que você sabe resolver os problemas com comunicação, que você, poxa, é uma pessoa comunicativa, se tiver que falar com o QA você fala, se tiver que falar com parte de segurança você fala, se tiver que falar com o UI você fala, que, poxa, você resolveu muitos problemas nas outras empresas, porque as empresas que você passou, ou os projetos que você passou tiveram esses problemas, poxa, foram projetos que tiveram prejuízo porque o time de software engineer era muito fechado. Pode ter certeza que se rolar alguém com 8 anos, com 9 anos nessas skills aqui, e com 5, 6 anos aqui embaixo, e não tiver comunicação e for uma pessoa fechada, você vai pegar a vaga. Você tem menos experiência, mas você tem mais soft skill em comunicação. A outra pessoa tem mais experiência que você, muito mais, e não tem as soft skills que você tem, você vai pegar a vaga dele, mesmo que ele tenha mais habilidade técnica. Percebe que o mercado ele não é sobre habilidade técnica somente, ele é também sobre adaptação de soft skill, tá bom? Então por isso que eu bato tanto na tecla. Os alunos que estão assistindo aí, pelo amor de Deus, trabalhem e principalmente explorem muito as soft skills nas entrevistas, tá? Porque isso vai jogar vocês muito, muito pra frente. Soft skill é uma coisa que programador, galera de TI não tem. Falo com toda certeza, com 100% de garantia. Soft skill é uma coisa que está em falta na galera de TI, principalmente programação, tá? Muito ego em cima e muita pouca soft skill. Então, se você mostrar que é uma pessoa ali que, poxa, usa soft skill a seu favor, que sabe se comunicar, que aprende rápido, consegue aplicar as coisas rápido, consegue resolver problema, consegue desembolar o meio de campo ali se for necessário, pode ter certeza que você vai passar na frente de muita gente que tem muito mais experiência com você. Beleza? Às vezes a gente fica focando, olha, eu tenho 2 anos de tal coisa, eu tenho 3 anos de tal coisa, eu tenho essa experiência em projeto, mas a gente não explora soft skill dentro da entrevista. E aí chega o recado ali, poxa, que você não foi muito bem, chega às vezes uma negativa e tal, e poxa, você poderia ter se explorado muito mais nessa parte de soft skill, coisa que você não fez, e aí acaba que você não demonstrou 100% do que você poderia entregar. Você sabe o que você pode entregar, mas o recrutador ele não sabe, a empresa ela não sabe. Então é importante a gente deixar isso bem claro na hora da entrevista e conseguir falar isso bem diretamente e tal, deixar isso o mais claro possível para a gente conseguir ter um real resultado ali e não um resultado do que você demonstrou ser 80% do que você é realmente, entendeu? Então isso é muito importante. O Arthur falou aqui, por exemplo, já vou focar em algoritmos e estrutura de dados, sempre bom rever esses assuntos. Totalmente, eu comprei esses livros aqui, tá até com o cheirinho bom, eu comprei esses livros aqui físicos e eu não tenho costume de ler. Eu vou ter que aprender a ter o costume, vou ter que me virar com isso, mas eu comprei físico para sempre deixar aqui do lado do computador, e é aqui que eles vão morar, a nova casa deles, para sempre consultar. Então aqui, por exemplo, no Clean Code, eu já vi várias dicas boas, comentários, funções, por organizações, nomes de variável, coisa que quando eu estiver em dúvida, tiver com alguma dúvida, quiser relembrar alguma coisa, esses aqui são livros de cabeceira, então são livros que vão me acompanhar sempre que do lado pegou alguma dúvida, poxa, já pega o livro, já dá uma lida, já dá uma pesquisada de novo, para você conseguir sempre lembrar conceitos. Front-end React Node, cansado de ver isso, totalmente. Front-end React pede conhecimento em Node, muita coisa, então é claro, porque também é importante um front-end saber ali o que a galera do back-end vai esperar. Então pode ter certeza que são conceitos realmente muito importantes e é o que o mercado está esperando hoje de um novo programador, que ele seja ali adepto, que ele seja flexível para conseguir se adaptar às novas experiências, tá? Quanto mais conhecimento você tiver sobre o processo, sobre as equipes, sobre como cada um recebe cada coisa,
mais você vai saber como fazer o seu trabalho melhor, mais corretamente ali. Que aí você consegue saber o que cada time vai esperar, como entregar cada coisa da melhor forma, porque o outro time vai estar esperando desse jeito, e aí fica muito melhor para você ter uma produtividade melhor e mais rápida. Show de bola? Pessoal, estouramos aqui um pouquinho o tempo, 35 minutos, tá? Mas eu espero que essa live tenha sido de uma grande valia para vocês. Falamos um pouco aqui, é um tema um pouco subjetivo, tá? Como você foi contratado como programador e agora, quais são os próximos passos? Mas não tem muito segredo. É você se adaptar ali na rotina, você conseguir ali ser o mais flexível possível com comunicação, é você estar ali com um MEI, com um ME, principalmente se você trabalha para fora, vai ser um ME, você tá ali com o ME ajustado para pagar o mínimo de imposto possível, você tá ali com o inglês ajustado para conversação, já passou das entrevistas, já passou o pior, e você tá ali principalmente com uma qualidade de código boa. É muito normal você mandar suas primeiras modificações, voltar 10, 15, 20 vezes até você conseguir se alinhar ali. Então, poxa, se a gente pegar o meu primeiro PR aqui, a minha primeira modificação aqui na empresa, eu não vou achar isso agora, mas eu tive que fazer 20, 10 modificações ali até ela ser aprovada. Cada empresa ela tem seu jeito de fazer o código, cada empresa tem seu jeito de adaptar o código que você entregue. Então é importante que você, quando entra, você não tenha a mínima noção de como que é aquela arquitetura, como que é os padrões de código da empresa, e você vai pegando isso com o tempo. Então é super normal que você tenha que entregar e voltar 10 vezes até ele realmente ser entregue e passar. Show de bola? O Thiago falou aqui, Lucas tem 2 anos de experiência em Swift, não tem faculdade. Isso pode ser um grande impedimento? Não, não é um grande impedimento não, tá? Contando uma história leve e rápida. Eu me formei na faculdade em 2022, no ano passado, no final do ano passado. Estranho falar no passado, parece muito recente, mas na minha cabeça parece ser muito antigo também. Parece que fez muito tempo, mas é muito recente. Eu me formei na faculdade no ano passado. Eu trabalho pra fora desde 2021. Então, quando eu peguei a minha vaga gringa, eu já estava trabalhando pra fora. Se você der uma olhada aqui no canal, você vai ver a uma época muito distante que eu tentei fazer um podcast de TI aqui. É horrível. Não assista, se puder, tá? Mas eu tentei fazer um podcast de TI aqui. E nesse podcast teve um convidado aqui, Luan, um amigo aqui da cidade. E aí ele fez faculdade comigo, foi da minha turma, principalmente. E ele pegou a vaga gringa primeiro do que eu. Ele fez a metodologia da operação aqui, na época, ele foi uma das primeiras pessoas que a gente testou a metodologia que eu ensino hoje para os alunos, muito mais refinada, estava muito no começo, tá? Mas ele testou muitas metodologias aqui da Operação Código de Ouro e ele foi o primeiro da turma a pegar uma vaga gringa. Dos amigos, assim. Depois, a minha turma, ela tinha na época 20 e poucas pessoas, vamos botar aí, 20 pessoas. De 20 pessoas, 4 trabalhavam para fora antes de terminar a faculdade e vários desistiram da faculdade e não terminaram por já estar trabalhando para fora. Então, faculdade, ela não é um diferencial tão grande para você entrar na área e principalmente para você pegar o teu trabalho fora, tá? Tanto é que eu comecei a trabalhar em 2021 para fora, em 2022 eu me formei de mais de 80 entrevistas para pegar essa primeira vaga minha. Cara, eu posso contar nos dedos, 3, 4 que perguntaram se eu tinha faculdade. O resto, faculdade não é importante. O importante é você conseguir resolver o problema da empresa, tá? Então pode ir, vai fundo que vai dar muito bom. Não vou voltar com o podcast não, que foi muito feio aquela época. Não foi muito legal não. Podcast, pô, horrível. Mas galera, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Pô, eu sei que é cansativo, o dia é longo, estamos só na terça ainda, mas eu espero que eu tenha agregado aqui para vocês, espero que esse material tenha sido de valor aqui para vocês, que vocês possam tirar um proveito aqui desse material. E galera, muito obrigado, tenha uma boa noite e a gente se vê quinta-feira aqui. Show de bola? Valeu!